Tem muitos motivos pelos quais uma obra é considerada marcante. Aqui no canal nós já falamos de diversas obras muito distintas que chamam a atenção pelas mais variadas razões. Uma história muito bem escrita, elementos marcantes, quebras negativas de expectativa que geraram memórias amaldiçoadas pra vida toda, mas hoje é um pouco diferente. Hoje a gente vai falar de um anime que acabou de encerrar o seu lançamento e que pegou muita gente de surpresa por apresentar uma história pesada, intensa, cruel. Hoje a gente vai falar de Takopi no Genzai. Takopi no Genzai, ou O Pecado Original de Takopi, é um anime que saiu agora entre fim de junho e início de agosto de 2025, adaptado de um mangá do mesmo nome de um tal de Taizan 5, e que à primeira vista parece se tratar de um anime bem bobinho e despretensioso, pra não muito depois revelar suas verdadeiras intenções. E eu vou ter que deixar aqui um aviso extremamente importante. Esse anime trata de temas bastante sensíveis: violência doméstica, bullying pesado, suicídio. Se você for mais sensível pra essas coisas, é melhor deixar pra lá, tá bom? Enfim, pra podermos falar melhor sobre, vamos começar contextualizando a história. O anime começa nos apresentando um alien rosa de um tal planeta Rap que veio pra Terra pra espalhar felicidade e que se depara com uma garotinha chamada Shizuka, que ao conhecê-lo o nomeia de Takopi. E o Takopi decide começar então a sua missão pela garota. Só que isso logo de cara se mostra uma tarefa muito difícil por dois motivos. O primeiro é que, sendo um alien, as noções dele são muito diferentes da de um ser humano e ele não consegue identificar direito quais são os sentimentos das pessoas. E a segunda é que a Shizuka sofre bullying na escola. E esse bullying não é pouca coisa. A vida dessa garota, na verdade, é miserável. Apesar disso, Takopi tem os seus métodos para alcançar o seu objetivo. As chamadas ferramentas felizes, objetos mágicos trazidos direto do seu planeta que cumprem as mais diversas funções. Uma delas, por exemplo, é uma câmera que tira uma foto só. Ok, talvez não sejam os objetos mais mágicos do mundo, mas ainda assim ele tenta de novo oferecê-los à garota. Porém, ela não se importa realmente com essas ferramentas. A única coisa, na verdade, que parece melhorar o seu humor é o Chape, o seu cachorrinho que ela tem desde bem mais nova. É só quando tá junto dele que a Shizuka se permite sorrir. Só que... um dia a Shizuka aparece cheia de ferimentos, com um semblante vazio no rosto e a coleira do cachorro na mão. O Takopi pergunta o que aconteceu e ela responde que brigou com uma amiga. E ele, em sua ingenuidade, oferece pra ela uma nova ferramenta. Um laço mágico que, ao ser amarrado nela e na amiga em questão, faria com que elas se reconciliassem. Pela primeira vez, ela aceita o presente e ele a entrega. Horas se passam, a garota não volta e ele fica preocupado. Ele decide ir até a casa dela pra dar uma olhada e é quando... o Takopi percebe o que aconteceu e entra em pânico. Ele não entende por que a Shizuka tiraria a própria vida. Ele vai até a câmera de antes e insere a única foto nela presente de volta, voltando no tempo. Até aquele momento, a Shizuka tá viva de novo. E dessa vez, ele não vai deixar as coisas acabarem do mesmo jeito. A partir daqui, o anime assume um tom um pouco diferente. Não que ele já não desse indícios de qual era sua real intenção, mas nós não tínhamos uma ideia concreta do que essa obra era capaz. Uma vez tendo voltado no tempo, a missão do nosso querido Takopi se torna de impedir que as coisas tomem o mesmo rumo. E pra isso, ele decide se envolver mais na vida da Shizuka. Ele decide ir junto dela pra escola e é aqui que a gente presencia pra valer o bullying que a garota sofre nas mãos da Marina, essa garota loira que é a sua principal transgressora. E aqui também começam a ser trabalhados alguns elementos importantes da narrativa, porque a verdade é que tem algumas camadas nessa história, e uma coisa que a gente vai entender mais e mais conforme os episódios passam é que as coisas em Takopi no Genzai não são tão preto no branco assim. Ainda no primeiro episódio a gente descobre pela própria Marina o suposto motivo dela fazer o que faz. Acontece que a mãe da Shizuka é uma acompanhante, e o pai da Marina acabou se interessando pela mulher e contratando com frequência os seus serviços, o que certamente destruiu o casamento dele. Mas mais
mais do que trair a esposa, ele ainda a culpa. Por isso e por tudo, basicamente. E é claro que isso afeta e muito a filha deles. Ainda mais quando a mãe dela desconta todas as frustrações na menina. Não tanto através de agressão física, mas muito através de pressão psicológica. E claro, não tem como passar pano para as atitudes horrendas dessa menina baseado no background triste dela. Mas a gente tem algumas coisas a considerar aqui. Só que antes de falar sobre isso, eu quero primeiro puxar alguns outros pontos. Vamos então avançar mais na história. Uma vez tendo voltado no tempo, Takopi decide acompanhar a Shizuka na escola para tentar entender o que tá acontecendo. Mas aí entra um problema, porque por ter uma visão completamente distinta da de um ser humano, ele até percebe os problemas da garota, mas ele não compreende a raiz deles. Então, ela não consegue responder as perguntas do professor, vou passar as respostas para ela. Mas ele não entende que é a porra da Marina que tá impedindo a garota de fazer as lições. Ou, ela perdeu a mochila, vou achar. Tá, só que ela não perdeu a mochila, a outra que escondeu o negócio. E o resultado disso é que a vida dela fica mais fácil num primeiro momento, mas isso só irrita a Marina mais ainda, o que leva a um novo momento catastrófico em que a garota embosca a Shizuka e atiça o Chape, para ser atacada por ele e fazer com que as pessoas ao redor chamem a carrocinha. A partir desse ponto, Takopi então volta no tempo várias vezes para tentar impedir o acontecimento, mas não adianta, o resultado é sempre o mesmo, até que numa dessas vezes a Marina chama a Shizuka pra conversar, leva ela pra uma floresta e começa a agredir a menina, falando que a carrocinha levou o Chape pra ser morto, diferente do que a garota acreditava, que era que ele tinha sido levado pro pai dela. Nesse momento, o Takopi se desespera, ele pega a câmera mágica e... Quando ele entende o que aconteceu, ele tenta usar o objeto pra voltar no tempo, mas... a câmera tá quebrada, não tem mais volta. Em meio ao pânico, a criatura tem uma ideia. Dentre as suas várias ferramentas felizes, uma delas, que ele já tinha usado antes, permite que ele tome a forma de outra pessoa. Então eles enterram a Marina e ele assume a sua identidade. E aqui, dentro desse caos, entra em ação um outro personagem, o Naoki. O Naoki é um nerdzinho representante de classe, e o lance sobre ele é que ele é apaixonado pela Shizuka e sempre quis ajudar a garota, mas nunca conseguiu se aproximar o suficiente para fazer algo. E grande parte do motivo para isso se revela quando a gente conhece melhor o seu background. O Naoki é o irmão do Junya, um rapaz extremamente inteligente e que tem um grande destaque em tudo o que faz, sendo muito estimado pela mãe. Mãe essa que, em paralelo, sempre diminui o Naoki por não ser tão capaz quanto o irmão. Mesmo que ele tivesse notas e resultados incríveis também, ele não chegava no mesmo nível, e para ela não era o suficiente. Sendo dona de uma clínica médica de extremo renome, a mulher é completamente intolerante à imperfeição do filho mais novo, ao mesmo tempo em que coloca o mais velho num pedestal. Por isso, o Naoki nunca ajudou a Shizuka. Ele sempre teve pra si que se fosse pra abordar ela, tinha que ser a abordagem perfeita, e nisso nunca houve uma. Isso até esse momento. Ele testemunha a morte da Marina e, em sua paixão pela Shizuka, decide ajudar a encobrir o que rolou. Ele conhece o Takopi e, por mais que não goste muito dele, decide colaborar com o mesmo. A missão dos três então se torna a de acobertar a morte da Marina, com o Takopi assumindo o lugar dela, mas também a de, nas férias de verão, levar a Shizuka até Tóquio, para que ela possa encontrar com o Chape na casa do pai dela, já que ela tem certeza de que o cachorro tá sim com o homem, que a Marina mentiu. O problema, além da extrema dificuldade do Takopi em interpretar a falecida, o que leva os colegas dela a estranharem pra caramba e a mãe a surtar com a criatura, dizendo que não tá reconhecendo a filha, é que não muito depois disso, o cadáver é encontrado. É bem rápido. Muitas suspeitas rolam e rapidamente se direcionam pra cima da Shizuka, já que os colegas estavam achando muito estranho a forma como a Marina tinha se aproximado dela antes de ser encontrada morta. E por mais que a garota não fique consternada com isso, o Naoki fica. Ele para de se concentrar nos estudos enquanto busca por uma saída e é inclusive escorraçado pela mãe por isso. Mas não há nada tão ruim que não possa piorar, uma vez que, vendo que não tinha muitas opções, a Shizuka decide pedir para que ele se entregue no lugar dela.
E ele quase acaba fazendo isso, mas decide pelo não. カズマくんはもう助けてくれないんだね。 Perdendo a confiança no colega, Shizuka resolve partir sozinha com Takopi até a casa do pai em Tóquio para ver o Chape. E pegando um barco e depois um trem até a cidade, ela consegue chegar no endereço do homem. Mas quando toca a campainha... お父さん、この子誰？よくわからないな。 O Chape não tava lá. Frustrada, ela vagueia sem rumo, parando embaixo de uma ponte. Lá, o Takopi sugere que eles só voltem pra casa, mas ela não quer. タコピーももう助けてくれないんだ。 Dentre flashes e flashes de lembranças, o Takopi se vê atacado pela Shizuka. E é quando... あれ？そこに誰かいるの？まずは教えてほしいっぴ。君の名前は？マリナ。 Tem uma coisa que vocês precisam saber. Essa não é a primeira vez que o Takopi vem pra Terra. Na verdade, ele já veio pro planeta alguns anos no futuro. Sim, futuro. E em sua vinda, ele acabou por trombar numa certa menina de nome Marina. Uma versão mais velha do que a que a gente conhece, que frequenta o colegial na cidade grande. Essa Marina tem uma cicatriz no rosto que afasta as pessoas e segue morando com a mãe lunática dela. Apesar disso, ela tem um objetivo de vida. Ela quer um dia se tornar uma mãe, uma boa mãe, diferente da dela. E é quando, na escola, ela acaba trombando em alguém familiar. Não demora nada pra garota se apaixonar por ele e os dois começarem a sair. E seria tudo muito bonitinho se a vida pessoal deles não tivesse um absoluto caos. Com o pai da Marina querendo se divorciar da mãe dela e com o Naoki vivendo ainda à sombra do próprio irmão. Mas de novo, nada é tão ruim que não possa piorar. O Naoki dá um fora na Marina bem no dia que tinha marcado de visitar ela. E pior ainda, a vagabunda da mãe dela surta com ela por algum motivo. Essa mulher é uma maldita do caralho, acho que ficou óbvio. E avança pra cima da filha como se tudo isso fosse culpa dela. Mas no fim... マリナちゃん、ただいまっぴ。ごめんなさい。怖いっぴね。マリナちゃんは何してるっぴ？ Diante do desastre que esse momento se tornou, a Marina chora, lamentando por não ter matado a Shizuka na época do Fundamental. E vendo a sua tão querida nova amiga tão fragilizada, o Takopi toma uma decisão. Ele decide voltar no tempo e matar a garota pra ela. Pra isso, ele volta pro planeta Happy e pede pra mãe dele pra voltar no tempo. Mas ela diz que não pode fazer isso. Ele violou a regra do planeta ao voltar pra lá sozinho e que por isso vai apagar as memórias dele. Ele, no entanto, rejeita isso, interrompe o processo e força a volta no tempo. Porém, as memórias dele ainda assim acabam sendo apagadas. E quando ele chega, as coisas tomam um rumo que a gente viu desde o início do anime. Agora, porém, ele se lembra de tudo e se sente em profunda dúvida quanto ao que fazer. E é quando ele se reencontra com Naoki. Nessa hora, o garoto diz que não vai mais poder se encontrar com Takopi e devolve a câmera mágica pra ele. Ele lamenta o dano que causou na própria família. Afinal, ao se envolver com a Shizuka, mesmo que a culpa da morte da Marina tenha caído na garota, ele também foi afetado. Na sequência disso, o Takopi se reencontra com a Shizuka, mas ela não quer papo. Ela bate na criatura perguntando o que ela deveria ter feito diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que ela passou, de toda a negligência que ela sofreu. E ele diz que não sabe, que ele não entende direito essas coisas. Ela chora e o abraça. E juntos os dois vagam sem rumo por dias e mais dias de constante melancolia. Isso até uma noite em que o Takopi puxa a câmera de antes e diz que se lembra de algo que pode fazer por ela. Ele pode se sacrificar para fazer a câmera funcionar de novo uma última vez e voltar para antes do momento em que ele matou a Marina. Nessa hora a Shizuka chora. Ela diz que ela não quer perder ele também, mas ele já tomou uma decisão. Ele agradece por tudo que ela fez pra ele nesse tempo em que tiveram juntos e... a existência dele é apagada. As coisas voltam ao normal, mas com uma certa diferença. Marina, 何それ？わかんない。
なんか適当なやつ。でも何かしそう。いつもなんかついてきそう。それでさ、ずーっと話しかけてくる。 De alguma forma, a influência do Takopi permanece. As poucas coisas que ele havia feito antes de sumir, assim como os muitos momentos apagados do futuro. Vestígios da sua existência que, quem sabe, esperançosamente, possam curar o futuro dessas crianças com vidas tão sofridas. もう一人じゃない君たちがきっと大人になれるように。ありがとう。バイバイ。 O anime acaba e tem muito o que se falar sobre. A história de Takopi não é linear, a gente passa boa parte acompanhando ele ao lado da Shizuka pra descobrir que tudo isso na verdade aconteceu depois dele vir uma primeira vez no futuro. Eu não sei se ficou confuso pra alguém, mas vai, a linha do tempo seria mais ou menos. No passado, a Marina bulinou a Shizuka até onde pôde, e em casa um dia sofreu um ataque da mãe que deixou ela com aquela cicatriz e deixou ela mais reclusa. No ensino médio, ela acabou trombando no Takopi. Se reencontrou com Naoki e começou a namorar com ele, mas foi trocada pela Shizuka, que reapareceu na mesma época com espírito vingativo depois de tudo que sofreu nas mãos da menina na infância. Nisso ela tem um conflito com a própria mãe, acaba matando ela e é quando o Takopi presencia isso e decide voltar pra vingar a amiga matando a Shizuka. Porém, a memória dele é apagada e quando ele volta, ele acaba no lugar da sua verdadeira intenção virando amigo da garota, tentando ajudar ela, mas acidentalmente matando a Marina e daí o resto vocês sabem. E toda essa história pesadíssima gira muito em torno de uma palavra-chave: negligência. A gente acompanha ao longo do anime inteiro 3 crianças que são completamente negligenciadas pelas suas famílias de formas diferentes. A Shizuka é posta de lado pela mãe e abandonada pelo pai. O pai da Marina trai a esposa com acompanhantes e a mulher, por sua vez, desenvolve um comportamento completamente doentio quanto à filha, e já o Naoki é posto de lado e marginalizado pela própria mãe, que vive comparando ele ao irmão. Esses são os 3 pontos chaves de Takopi, e o que essa história quer mostrar pra gente de verdade são justamente as consequências de todas essas negligências. Porque tá certo, é muito difícil aceitar que uma criança tomaria atitudes tão horrendas quanto as que a Marina toma, que levam inclusive a Shizuka a tirar a própria vida, mas não é incompreensível, porque claro, pra nós que estamos assistindo, é óbvio que a Shizuka não tem culpa pela infidelidade do pai da outra, mas pra ela, pra uma criança, é diferente. Ela não consegue compreender porque não é culpa da Shizuka, assim como também ela não entende que não é culpa dela o tratamento que ela sofre da mãe. E mais do que isso, uma vez que ela decide que tudo aquilo é culpa da Shizuka, ela não entende o peso das suas ações pra com a garota. Ela não faz ideia do quão terrível é o que ela tá fazendo. Da mesma forma, quando a Shizuka pede pro Naoki assumir a culpa por ela não tá sendo cruel de propósito. Ela vê o garoto querendo ajudar e pensa, tá, se ele for preso no meu lugar, eu consigo ir até o shopping, então eu vou pedir pra ele fazer isso. As coisas na vida podem não ser preto e branco na prática, mas pra uma criança elas são. Eu não acho que essa garota seja uma sociopata, igual eu vi por cima, tá? Algumas pessoas dizendo. Ela só é alguém que sofreu coisas terríveis e não tem muita perspectiva de solução. E mesmo no futuro, quando ela tá mais velha, não é de tudo injustificável ela querer se vingar da Marina. A garota destruiu a infância dela e isso com toda certeza impactou em toda a sua vida. Sabe, faz sentido ela ter essa tendência. E voltando naquele momento, por pior que seja o seu pedido, eu não enxergo ela como uma pessoa cruel. Esse comportamento dela, assim como o da Marina, é decorrente de tudo que ela sofreu. Nesse caso, do bullying e principalmente da negligência dos pais. E a mesma coisa vale pro Naoki. O Naoki odeia o irmão dele porque o garoto faz tudo que pode pra irritar a mãe e daí ela vai lá e desconta nele porque apesar de tudo o irmão ainda é o perfeitinho aos olhos da mulher. E ele enxerga que tudo isso vem de um certo desdém da parte do irmão dele. Mas não, uma coisa, e isso fica evidente na verdade desde a primeira aparição do Junya, é que ele ama o Naoki. Ele se importa, ele quer o melhor pro irmão. Inclusive o Naoki só não se entrega no lugar da Shizuka naquela hora porque o Junya consegue fazer ele se abrir com ele. E a partir disso aconselha o garoto sobre o que fazer. Ele trabalha num bico e isso irrita a mãe dele porque atrapalha nos estudos, mas é porque ele quer ter o dinheiro dele pra si, pra namorada e até pra poder comprar alguma coisa pro irmão. Ele é gentil, ele é carinhoso, ele é empático, mas o Naoki não percebe isso. Ele pinta a caveira do
do Junya baseado na inveja que ele tem do mesmo. Só que aí que tá, essa inveja não é culpa dele, é culpa do tratamento que ele recebe da mãe. Dessa forma, por pior que sejam as suas atitudes, essas 3 crianças na verdade são vítimas. Vítimas de um ambiente disfuncional, de pais incompetentes, negligentes. Nenhum desses 3 é mau. E essa é uma das principais mensagens desse anime. Ninguém é 100% bom ou mal. Todo mundo é influenciado pelos cenários e ambientes em que são inseridos. E para uma criança, isso é ainda mais evidente. E claro, de novo, isso não acoberta atitudes hediondas cometidas por elas. Mas o que Takopi no Genzai quer que você entenda é que aquilo não é intrínseco àqueles indivíduos. Eles não são vilões incuráveis. Eles são, pelo menos no seu âmago, crianças com criações infelizes. Pelo menos é assim que eu os enxergo ao fim de tudo. Mas bom, e claro, tem muitos defeitos nesse anime, por mais que seja extremamente válido abordar esses temas, é meio exagerado a forma como todos os pais dos 3 protagonistas são uns desgraçados. Sabe, numa narrativa não é muito interessante você replicar uma tendência como essa em tantas figuras, fica meio excessivo. É bom que hajam nuances, o Junya é uma boa nuance, mas todos os pais serem uns arrombados é cansativo e até meio irreal, talvez. Outra coisa é que tem umas conveniências meio chatinhas, tipo a Shizuka conseguindo sair de boa da cidade, sendo que ela era suspeita de assassinato. Ou, a câmera mágica tá quebrada, mas olha só, o Takopi pode se sacrificar pra fazer ela funcionar mais uma vez, e isso nunca ter sido citado antes. Ou o mais duvidoso, que é no final a ceninha da Shizuka com a Marina implicando que agora elas vão virar amigas. Eu entendo, a influência do Takopi é algo, sem sombra de dúvidas, mas pô, convenhamos, eu acho que precisa de mais do que só isso pra essas duas aí se resolverem, mano. De qualquer forma, eu ainda achei um puta de um anime, sem sombra de dúvidas. Ultrapassou as minhas expectativas, me colocou pra pensar muito sobre muita coisa. Não é à toa que esse vídeo ficou enorme, o que, sendo honesto, não tava nos meus planos não, eu vou correr pra editar isso aqui. E antes de finalizar, eu queria deixar 2 recomendações. A primeira é que o meu mano Franchini fez um vídeo sobre Takopi e a análise dele ficou maravilhosa e eu realmente acho que ele merece uma atençãozinha a mais. Então, por obséquio, dê uma passada lá, dê uma forcinha. Vejam o vídeo do cara que tá muito bom. E a segunda coisa que ele mesmo fez no vídeo dele, eu acho apropriado, é que já que a gente tá falando de temas tão pesados aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o site do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Se você tá passando por um momento difícil e precisa de ajuda, de auxílio, ou você conhece alguém que precise, dá uma olhada. O serviço lá é gratuito, é 24 horas por dia, é sigiloso por vários meios, tá bom? É importante se cuidar e cuidar das pessoas que você ama. Mas então é isso, meus queridos. E vocês? O que vocês acharam do vídeo, do anime? Vocês já conheciam o Takopi? Já tinham ouvido falar? Deixem aí nos comentários pra gente conversar sobre. No mais, curtam e hypem o vídeo se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal pra não perderem os próximos, considerem se tornar membros pra me dar uma ajudinha com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior dos desbravadores do submundo, Arthur Rodrigues e Necroneco, e um especial aos senhores do submundo, que são Luzil, Vanessa Masson, Matheus Nicolas, Thaís Porto, Cauê Mito 10, Arthur Rocha e Crio. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando